Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao canal Rafael Pablo. Se você gosta de livros, gosta de teologia e também de dicas para ler mais e melhor, este é um canal feito para você. Inscreva-se e não perca nenhum dos nossos vídeos. Muito bem, hoje vamos para as metas de leitura do mês de março. Aquilo que eu pretendo ler nesse mês de março. Separei alguns livros aqui, com certeza alguns não vou conseguir concluir, mas estou iniciando a leitura de todos eles agora no mês de março, tá bom? Se você ficar interessado em qualquer um desses livros, link lá embaixo na descrição, no primeiro comentário. Comprando por esses links, você ajuda o nosso canal. Então, simbora para as nossas metas de leitura do mês de março. E você pode colocar lá embaixo nos comentários quais são as suas metas de leitura para esse mês. Simbora! Primeiro livro, uma indicação de George, Reverendo Jorge, do canal Geolê, me indicou esse livro aqui, Maestria, de Jordan Raynor, Como Encontrar a Vocação de Deus para o Seu Trabalho. E eu confesso que eu só estou lendo esse livro pela indicação do Jorge, porque tem toda uma pegada de teologia coach aqui. Eu sei que o Jordan Raynor não vai por esse caminho, mas se você ler aqui atrás, cara, tem muita pegada de teologia coach. Vou ler para você. Diz o seguinte: Deus só quer que você faça uma coisa. E aí mais embaixo ele diz o seguinte: Deus quer que você faça apenas o que ele lhe criou para fazer. Neste livro, você vai descobrir como identificar a vocação de Deus para a sua vida. Vê se isso não tem aquele gostinho, sabe? De teologia coach, mas ele continua. Por meio de princípios práticos e exemplos que vão de escritores renomados como C.S. Lewis e lendas da TV como Mr. Rogers e compositores inigualáveis como Lin-Manuel Miranda, você entenderá como ter a maior excelência possível por meio do trabalho que Deus deu para você executar. Ao aprender como discernir o chamado de Deus, focar nele e negar as distrações, você poderá chegar ao que você foi feito para ter: maestria. Então, tem toda uma pegada aqui de teologia coach e tal, mas eu tenho certeza que não é, afinal, George, lá do canal Geolê, não iria me indicar um livro que tenha, teologia coach. E eu sei que o Jordan Raynor, alguma coisa, Deus salve a América, como diz o Flávio, não iria por esse caminho. Eu me lembro de já ter lido um livro chamado Maestria, que é de coach mesmo. Nesse outro livro, chamado Maestria, que não é do Jordan Raynor, ele fala sobre 10.000 horas. E você, para atingir a maestria, você precisa ter treinado ao ponto de chegar às 10.000 horas de treino. E com isso você atingiria a maestria. Tenho certeza que não é o caso aqui. Fico agradecido, Jorge, pela sua indicação. E também você será o culpado caso eu não goste desse livro. O próximo livro é Uma Breve História da Humanidade, Sapiens. Está aqui, sim, até que enfim chegou o momento de nós lermos esse livro. Esse é um livro que inclusive tem memes por aí dizendo que se você não leu, você não pode se considerar um intelectual da atualidade, porque todo intelectual apaixonou pela escrita aqui do Harari. Vamos ver então se a escrita é tão boa assim e se ele traz coisas boas nesse livro. Bem, nós temos aqui alguém que é ateu, alguém que não acredita em nada, em absolutamente nada da questão da criação, e vai nos contar a história da humanidade desde o início até tempos bem próximos. E aí nós temos uma continuação desse livro chamado Homo Deus, que vai falar sobre o futuro da humanidade. Aqui fala sobre a história e temos esse outro livro que vai falar sobre o futuro. Bem, aqui na capa está escrito o seguinte: Harari é brilhante. Sapiens é realmente impressionante de se ler num fôlego só. De fato, questiona nossas ideias preconcebidas a respeito do universo. E aí aqui atrás nós temos várias frases de várias pessoas e jornais falando a respeito da genialidade desse livro. Então nós temos aqui o Jared Diamond, que é o autor de Armas, Germes e Aço, que está separado para mim para o mês de abril. Devo ler esse livro em abril. Ele fala o seguinte: ilumina as grandes questões da história e do mundo moderno. O Financial Times disse o seguinte: este livro fascinante não pode ser resumido, você simplesmente terá de lê-lo. E o The Times disse: Harari sabe escrever de verdade, com gosto, clareza, elegância e um olhar clínico para a metáfora. Chegou a hora, talvez esse daqui eu não consiga concluir no mês de março, mas vamos iniciar ele agora. O próximo livro é um livro de apologética contemporânea, de um dos meus autores favoritos, talvez o segundo autor favorito. O primeiro, você sabe, Timothy Keller, e o segundo tem sido esse autor aqui, que eu não vou dizer o nome,
porque eu não sei se é Vold-Bauchan, alguma coisa assim. E aqui atrás está dizendo o seguinte a respeito desse livro. E o nome do livro é A Fé Cristã sob Ataque, o cristão em uma cultura hostil ao evangelho, publicado pela editora Pronopis aqui. Bem, aqui atrás diz o seguinte: o autor tem uma mensagem para os cristãos na cultura atual. É hora de assumirmos uma posição em favor da verdade. O autor faz um chamado a todo cristão a pregoar o reino de Deus nas mais diversas circunstâncias do mundo moderno, demolindo a ditadura dos intolerantes à verdade. O autor eu gosto bastante e aqui ele vai ter uma pegada bastante apologética contemporânea. Então será um dos livros para março também. O próximo livro escolhido para ler em março eu comecei hoje. Sim, estou gravando esse vídeo no dia 1º de março e comecei hoje a ler O Coração das Trevas. Está aqui. Já estou lá na página 69, mas só li tudo isso porque é uma edição bilíngue, onde nós temos aqui a parte em inglês e aqui a parte em português. Como vocês sabem, o analfabeto em inglês aqui não lê absolutamente nada em inglês. Control the match by keep playing the left, the right, in the middle. Aqui, na verdade, eu li 30 e poucas páginas. É um livro pequeno, talvez seja uma novela, mais considerado uma novela, mas nós temos aqui o Joseph Conrad. Essa edição específica aqui, lindíssima, é daquele clube de assinatura de literatura clássica. Olha só a folha de guarda aqui. Que coisa maravilhosa. Muito, muito bom. Dentro temos algumas figuras interessantíssimas também. Quer ver? Deixa eu mostrar aqui. Olha só. Muito bacana. Temos aqui a história de uma viagem por dentro da África e esse narrador vai nos contando tudo o que ele encontrou nessa viagem, coisas pavorosas, por isso diz Coração das Trevas. Belíssima edição do Clube de Literatura Clássica. Acredito que devo terminar ainda agora logo no início de março, mas é um livraço. Estou gostando bastante já da história. E minha última leitura, ou a minha última escolha para o mês de março, é este livro aqui, que eu acho que foi o único que eu não iniciei no mês de março. Eu iniciei no mês de fevereiro, mas comecei a dar um gás maior agora em março, que é esse livro aqui, esse calhamaço de apologética. A história da apologética, uma introdução biográfica e metodológica. Tenho gostado demais de ler esse livro, porque ele vai falando sobre cada um daqueles homens que defenderam a fé cristã ao longo da história da igreja. Então ele vai capítulo a capítulo falando de uma pessoa específica, traz um relato biográfico desse autor e depois fala sobre as suas obras de apologética e qual foi o método que ele utilizou para defender a fé cristã. Então você fica por dentro basicamente de tudo o que ele fez a respeito da defesa da fé. Muito bom, gostei demais. Cada capítulo é escrito por um autor diferente, mas nós tivemos alguém aqui, os organizadores, né, que pegou tudo isso e colocou quase como que você não consegue identificar que foram escritos por homens diferentes. Então, muito bacana esse livro. Vai sair com certeza vários vídeos no canal falando sobre homens daqui, aqueles que eu achar mais interessante. Faço questão de fazer vídeos separadamente lá no canal, porque é muito interessante ver a vida desses homens. Estou no início ainda, li apenas os dois primeiros apologetas da história da igreja e tem sido muito, muito bom. Fica aqui a minha forte indicação também para você, caso você queira ler esse livro ou pelo menos utilizá-lo como consulta. Então ele vai desde o primeiro apologeta da história da igreja, logo após a morte dos apóstolos, até o último que nós temos aqui é sensacional, né? Porque o último apologeta que ele vai colocar aqui é o Timothy Keller. Então temos aqui também uma biografia e um método apologético do Timothy Keller. Então o livro já é bom ao finalizar com Timothy Keller. Fica aqui minha forte indicação, leitura devagar, com certeza não vou terminar essa leitura no mês de março, mas acredito que em abril, eu acredito que eu já consiga terminar essa leitura, porque é muito prazerosa. Essas foram as minhas escolhas para o mês de março. Quais são as suas? Coloque lá embaixo nos comentários. Ficou interessado em qualquer um desses livros, já sabe, o link está lá embaixo. Não saia sem deixar o seu joinha. Fiquem com Deus, um grande abraço e até o nosso próximo vídeo.